Abra sua Bíblia na segunda epístola, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Texto de uma riqueza magnífica, texto que vem na sequência da exposição que nós estamos fazendo da carta de Paulo aos Coríntios. Domingo passado, o pastor Henri trabalhou ali do capítulo 3, usando 3, 4 e parte do 5 ali com muito cuidado pela manhã. O seu pastor esteve à noite, não foi? Com o primeiro capítulo, nós trabalhamos sofrimento, consolação e oração. Eu mencionei sofrimento e consolação e preguei sobre oração. Quarta-feira, falei sobre reconciliação. Usei o capítulo 5. Na verdade, eu consegui expor todo o capítulo 5 e também o início do capítulo 6, que é os versículos 1 e 2, a parte final do ministério de um embaixador do rei, que tendo recebido a comissão e o chamado de pregar e levar a mensagem da reconciliação, faz com excelência. E hoje eu quero retomar da onde eu parei. Parei na quarta-feira, a partir do ministério dos embaixadores do rei, dos que proclamam a reconciliação. Quero pegar em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 3. 2 Coríntios 6, de 3 a 18, de 3 a 18, será lida entre nós a palavra do Senhor, que com certeza nos abençoará com o tema desta manhã: pais dignos de serem seguidos. Eu vou usar a nova versão internacional, me acompanhe. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falando abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus, do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e com eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, eu os receberei. Vamos todos juntos, o verso 18, todos juntos? E serei o seu pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. Termina o versículo 18. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, nós agradecemos o nome do Senhor pela sua palavra, ó Deus, já lida para a sua igreja nesta manhã. Nós agradecemos ao Senhor a providência, ó Deus, de estarmos exatamente no capítulo 6, nesse domingo, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de não precisar controlar o nosso programa de pregação e vê-lo sendo cuidado pelo Senhor, sendo dirigido pelo Senhor e manifesto pelo Senhor através de nós, os pastores da igreja. Que a mensagem, especificamente hoje, dirigida aos pais da igreja, seja uma mensagem para toda a igreja e para todos os servos de Deus.
Que sejamos nós, reconhecidamente, ó Deus, a igreja que foi chamada pelo Senhor, a igreja que tem o privilégio de ser filha do Senhor. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso orientador. Por isso desejamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, e experimentá-la para a prática de nossa vida cristã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Pais dignos de serem seguidos. Se você deu uma olhada bem atenta ao capítulo 6 dessa epístola, e se você é um crente bereano como eu, não vai fechar a sua Bíblia, veja 2 Coríntios 6, 17 e 18, e perceba que o apóstolo Paulo vai fechar este capítulo, pelo menos o capítulo em números, né? O contexto vai ser fechado no capítulo 7, versos 1 e 2, mas é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer exatamente como nós hoje estamos em nossa celebração paternal. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, eu os receberei. Ele diz, versículo 18, eu lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando pensávamos na reunião de equipe pastoral, o que pregaríamos no dia do pai, quando temos essa celebração por data de calendário, nosso projeto foi expor a epístola de Paulo aos Coríntios. Eu não imaginei que Deus seria tão bom comigo e conosco, quando fui meditar no capítulo 6, que é a sequência de nossa exposição. Depois da quarta-feira eu disse, o Senhor é bom em todos os seus caminhos. Eu encontrei claramente a paternidade de Deus no versículo 18 e comecei a me perguntar por que a expressão filhos de Deus e a relação filial a Deus está nesse capítulo. Fui ao comentário do Dr. João Calvino, ele tem um comentário da Editora Fiel traduzido em português. Lá na página 181, o Dr. João Calvino diz assim: quando Deus reuniu sua igreja, tirando-a de todas as nações profanas e a restaurou, o resultado desta redenção tinha em vista que os crentes fossem considerados como filhas e filhos de Deus. O que o Dr. João Calvino diz aqui não é nenhuma novidade, para nós é a melhor relação que podemos encontrar na igreja, que verdadeiramente quando nos convertemos, que verdadeiramente quando somos salvos, que quando nos encontramos com a mensagem do Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui nessa manhã? Levante a mão. Quantos filhos de Deus podem chamar Deus de Pai nesta manhã? Que coisa preciosa, irmãos, é encontrar no Evangelho a resposta melhor, de que a melhor figura pela qual Deus se relaciona conosco, e uma das mais poderosas, é Pai. Deus é o Pai de todos aqueles que reconhecidamente aceita o seu chamado de filhos por adoção. O apóstolo Paulo explica isso, e Paulo diz que quando Deus nos adota em Jesus, nós nos tornamos seus filhos. Mas a segunda figura presente no texto, e essa me chamou ainda muito mais atenção, está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Está na tela, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Eu queria que os pais pudessem ler comigo, só os pais. Vamos ler juntos? Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Numa justa compensação, o contexto aqui é o versículo de número 12, mas a expressão deve nos chamar a atenção, falo como a meus filhos. Você pode dizer para mim, e você vai dizer como bom intérprete da Escritura que é, que você tem duas direções para interpretar o versículo filhos ou falar como a filhos. Paulo, na verdade, evoca a ideia de que ele então cumpre um bom papel de pai e se torna ali na sua relação com a igreja como um bom pai para seus filhos. Mas muito mais do que isso, talvez a segunda melhor explicação seja que Paulo sabe que aqueles são seus filhos na fé, e seja a explicação mais comum. Eles se converteram através do apóstolo Paulo, eles ouviram a verdade do Evangelho pelo apóstolo Paulo, eles chegaram à conversão porque aquele Paulo lhes pregou uma mensagem de poder, e ali eles então são considerados pelo apóstolo Paulo como filhos na fé. Qualquer que seja a interpretação que você abraça agora comigo aqui nesta manhã, ela vai levá-la à compreensão de que Paulo se relaciona com a igreja como se fossem filhos, numa metáfora de pai para filho, ou de fato numa relação filhos espirituais, filhos na fé. Para resolver essa questão, voltei ao comentário do Dr. João Calvino, e o apóstolo Paulo e o Dr. João Calvino vai interpretar o apóstolo Paulo da seguinte forma: pela expressão numa justa compensação,
Paulo tem em mente que os compromissos entre eles eram recíprocos, a semelhança do que se sucede entre pai e filho. Aqui, disse o Dr. João Calvino, os deveres são bilaterais, pai, filhos. Como sucede com os pais em seu dever de sustentar e instruir seus filhos, de dirigi-los com bons conselhos e de defendê-los, assim também a justa compensação exige que os filhos devem retribuir a seus pais uma boa compensação. Quem disse isso? Dr. João Calvino, mas ele interpreta o apóstolo Paulo nesse versículo porque Dr. João Calvino percebe que em todas as outras cartas o apóstolo Paulo trata que um filho deve sim responder com amor recíproco o amor de seu pai e honrá-lo com este amor. Veja, por exemplo, pode abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo 5,4. Veja que Paulo orientou a Timóteo sobre a retribuição de um filho ao pai. 1 Timóteo 5,4 diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família. Aí veja o ponto: retribuindo bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Essa ideia de justa compensação que o apóstolo Paulo trata com a igreja de Corinto, na relação que ele tem com eles entre pai e filhos e pais, na verdade é uma doutrina que Paulo o tempo todo faz uso para mostrar a relação do pai, o Deus espiritual, com seus filhos. Veja o que ele vai dizer no finalzinho do texto de seu comentário. Eu, disse Paulo, de minha parte, nutro para convosco o sentimento de um pai, e vós, de vossa parte, por vossa afeição e respeito, deveis provar com sua conduta, postura e gratidão, que sois meus filhos. O que contribuiu aqui, irmãos, no texto de hoje e na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que Paulo fosse considerado como um pai e fosse honrado como um pai na relação com seus filhos na fé e com sua igreja. Eu coloquei na pastoral de hoje, pode conferir, está aí na segunda página do seu boletim, eu coloquei como primeira justificativa pais dignos de serem seguidos, que um pai digno de ser seguido se torna uma boa recomendação para seus filhos, com atitudes e comportamentos positivos, mesmo em meio à dificuldade. Traduzindo esse ponto, o que eu estou dizendo aqui, que um pai digno de ser seguido pelos seus filhos, e um pai que vai se tornar um exemplo para os filhos, ele responde com atitudes positivas, com comportamento positivo, com uma vida e com um comportamento adequado, mesmo quando a adversidade bate na porta. A pior coisa do mundo, irmãos, é um filho espelhar o comportamento obtuso e equivocado de um pai, quando passando por dificuldade, passando por desespero, passando por lutas, ele murmura, ele questiona Deus, ele começa a jogar pragas sobre a sua família, ou ele desconta toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua tristeza em cima dos filhos ou em cima da esposa. O que eu estou dizendo é que o apóstolo Paulo se tornou uma ótima referência de pai para filho, e foi um bom pai para a igreja de Corinto. Por quê? Veja comigo os versos de 3 a 10, acompanhe 2 Coríntios 6, de 3 a 10, ele diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério, ele fala de sua função ministerial, para que nosso ministério não caia em descrédito. Agora, olha o comportamento dele diante dos problemas. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Quais? Com muita perseverança em o quê? Em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Quantos pais aqui já ficaram noites sem dormir pelos seus filhos? Eu vou levantar as duas mãos assim. Quantos pais? Eu, meus irmãos, vou te falar. A Angélica fala assim para mim: que tempo bom era aquele que a gente morava na Tijuca, naquele quartinho apertado, com banheiro no corredor. Eu falei: tem saudade não. Ela fala: você não tem saudade? Tenho, não. Mas do que eu não tenho saudade? Luísa está aqui no culto, Daniel também, eu posso contar. Meus irmãos, a Luísa, quando chegava de noite, que abriu o berreiro, só Jesus, meus irmãos. Os vizinhos vinham bater na porta, para saber se eu não estava espancando a minha filha. E a gente ali, ó,
Nina, neném, com a cuca vai pegar. Irmãos, olha, não é fácil. Quando nós cuidamos dos nossos entes queridos e quando nós amamos e amamos com carinho e com cuidado dos nossos filhos, uma coisa que está no processo de investimento na vida dos filhos é sofrimento. Irmãos, investimento requer o quê? Sofrimento. Não tem esse negócio que você vai investir na vida do filho, vai trabalhar com os seus filhos, vai formar bons filhos e não vai passar um momento de sofrimento, um momento de passar provações. E veja, essas provações serão para bom testemunho. Seu filho está de olho. E como você reagir no meio do sofrimento, e como você se comportar no meio da adversidade, você vai se tornar uma referência digna de ser seguida, ou um pai reprovado, porque a provação fez com que você caísse em desgraça e representasse mal o sacerdócio, a vida de marido dentro do seu lar e dentro da sua casa. Quem concorda, diga amém. Destacamos aqui, irmãos, que é muito poderosa a mensagem que Paulo pregou à igreja de Corinto e aos seus filhos na fé. Paulo acompanha sua mensagem e seu convite de paternidade espiritual, acompanha esta mensagem de atitudes e comportamentos. Paulo vive o que prega, prega o que vive. Paulo fala para que eles vivam como ele vive. Paulo diz, podem imitar o meu comportamento, porque o meu comportamento espelha o Senhor. Ele vai dizer na sua carta aos Coríntios, né? Sejam meus imitadores, como eu sou o quê? De Cristo. Comportamento e atitude, irmãos, são práticas muito importantes para que nós exerçamos nossa dignidade como pais e o direito de exigir que nossos filhos imitem nosso comportamento. Uma segunda explanação desse primeiro ponto é que a autoridade de pai do apóstolo Paulo, residia arduamente em que ele trabalhava para que seus filhos não rejeitassem sua mensagem. Ele queria que sua mensagem fosse aceita, porque ele tinha comportamento e atitude adequada com o ensino e com o discurso que praticava. Versículo 3, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério não caia em descrédito. Eu trago aqui a aplicação para a vida do pai, para que a nossa paternidade, para que a minha relação como pai e filho, como ele coloca no versículo 13, né, trata vocês como filhos, para que essa relação não caia em descrédito. Sabe, pais, nossos filhos estão de olho em nós e em cada um de nós, e se eles dão crédito ao evangelho que pregamos, isso tem muito a ver com nossa atitude, com nossos comportamentos em meio à adversidade. Segunda aplicação que faço do texto desta manhã: a dignidade de Paulo como um pai amoroso procedia de sua disposição para sofrer dificuldades por amor aos filhos. Irmãos, Paulo não é um camarada que está dizendo assim, eu gosto de sofrer, eu tenho prazer no sofrimento, e eu estou aqui sofrendo porque então, tendo prazer no sofrimento, quanto mais sofrer, mais eu gosto. Não, Paulo está defendendo o sofrimento aqui como sendo o motivo e a causa, o amor. Eu passei por tudo isso, eu enfrentei tudo isso, porque eu estou amando vocês. Os versículos 4 e 5 deixam isso muito claro. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim a você que é pai. Pai, por que eu tenho que fazer isso? Hein, doutor Alex Fófano? Doutor Alex Fófano, né? Pai, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando, não é assim? Eu quero crer, irmãos, que 33,9% dos pais, isso não existe, mas eu estou criando aqui, acabam usando esse argumento. É impressionante como a gente gosta desse negócio de autoridade, não é? Autoridade, eu tenho, eu sou o pai, eu estou aqui porque Deus me colocou, eu tenho que cuidar de você, eu tenho que disciplinar meu filho, eu tenho que corrigi-lo, eu tenho que orientá-lo, mas a gente vai sempre nessa linha. Eu pedi uma coisa e ele diz, por que eu vou fazer? Porque eu estou mandando. Agora pensa o que Paulo está dizendo e como ele está traduzindo o ensino para o filho. Você tem que fazer porque eu estou te amando. Entenderam? Eu consigo sofrer porque eu estou te amando. Eu peço para você imitar porque eu estou te amando. Eu me tornei digno de ser seguido porque eu estou te amando. E todo investimento e todo sofrimento tem uma recompensa. Eu estou te amando. Eu vou dar uma dica para você no Dia dos Pais.
Quando seu filho contestar uma ordem sua, e os filhos vão me ouvir para ver se você aprendeu direitinho, viu? Que se você não fizer, o filho vai dizer, foi assim que o pastor ensinou, não. Quando você for contestado pelo seu filho, por que eu tenho que fazer? Por que o senhor está mandando? Você diga assim, porque eu estou te amando. Irmãos, assim como um pai corrige o filho a quem? Assim como um pai corrige o filho a quem? Ama. Assim Deus corrige os seus filhos a quem Ele quer bem. Quando eu for dar uma ordem, eu fui descobrir isso ontem, irmãos. Você vai dizer assim, pastor, quando é que o senhor praticou? Nunca. Eu estava orando ontem por esse sermão, e de repente eu descobri que ao invés de chegar para o Daniel e para a Luísa, faça porque eu estou mandando, faça porque eu estou mandando, faça porque eu estou mandando, eu digo, faça porque eu estou te amando. Faça porque eu estou te amando. Eu estou ensinando você que o meu sofrimento e o meu nível de investimento e a minha relação com você tem um preço. É o quanto eu amo você e o quanto eu puder te amar. Eu não vou desistir de sofrer, de chorar. Ele diz assim, ó, noite sem dormir. Já viram aqui? Noite sem dormir, porque eu decidi amar e doar a minha vida para você. A dignidade de Paulo como pai amoroso procedia claramente de todo esse tipo de atitude, de todo esse tipo de comportamento. E mais ainda, terceira aplicação, de uma atitude positiva. Ele não reage, irmãos, de forma negativa. Ele reage de forma positiva. Veja os versículos 6 e 7. Acompanhe, 2 Coríntios 6 e 7. Quando você poderia reagir com palavrões, poderia reagir com gritarias, poderia reagir com grosserias, e digo aqui, poderia. Irmãos, a gente é carne. Irmãos, nós somos falhos. Não espere perfeição do seu pastor. O meu aluno agora lá na sala de aula me enquadrou lá, né? Meu aluno chegou e pastor, estou achando que o senhor está assim e tal. Eu falei, claro. Eu fui defender a minha visão teológica, eu com a minha apologética fico preocupado se as minhas ovelhas vão ficar ouvindo muita coisa por aí. Mas obviamente você não está querendo ofender ninguém, criar um constrangimento. O que você está fazendo é criar de alguma forma uma linha de proteção para que seus filhos na fé sejam cuidados. Qual é a sua preocupação aqui? O apóstolo Paulo diz, como eu vou reagir no meio do sofrimento, no meio dessa relação de amor e do ensino aos filhos? Versículos 2 Coríntios 6,6. Em pureza, veja na tela, conhecimento, paciência e o que, irmãos? E bondade. Irmãos, no Espírito Santo e no amor o que? Sincero. O pai decidiu não frutificar na carne, ele decidiu frutificar o que, irmãos? No Espírito. O pai decidiu agir, irmãos, e tinha razão para agir de outra forma. Veja o nível de sofrimento do apóstolo Paulo. Privações, tristezas, açoites, versículo de número 5, prisões, tumulto, trabalho árduo, noite sem dormir, jejum. Quando eu olho todo esse sentimento e tudo que ele está provando e sendo provado para amar a sua igreja e não dar motivo de escândalo e não envergonhar os seus filhos, ele disse, mas eu vou reagir como? De forma positiva. Absolutamente positiva, em pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito, santo e amor sincero. Versículo 7, olha irmãos, olha o 7, 2 Coríntios 6, 7, na palavra da verdade e no poder de Deus. Agora irmãos, olha que poderoso, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Nem para se defender o camarada é injusto. Você conseguiu perceber? Que tem gente que diz assim, para me defender vale tudo, não é? Tem gente na justiça que diz assim, para prender bandido vale qualquer coisa. Não, você não pode burlar a lei para cumprir a lei. Você tem que cumprir a lei cumprindo a lei. Olha que ensino o apóstolo Paulo nos dá como pais nesta manhã. Se eu vou me defender de alguma coisa, ele diz, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Veja assim, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não o quê? Mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo o quê, irmãos? Ah, meu filho, eu não cuido melhor de você, porque eu não tenho dinheiro. Tem vergonha na cara, pai. Tem vergonha na cara. Não fala um negócio desse, não. Abraça o Evangelho de Jesus e diz, eu sendo pobre, eu posso enriquecer a muitos, desde que eu decida frutificar na minha relação
pai para filho. O apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, e Deus aqui falando aos seus filhos, que nós frutifiquemos em nossa pobreza, irmãos, abençoemos gerações. Cantando aqui hoje, irmãos, com os pais, eu comecei a me lembrar, e eu comecei a pensar no sentido da canção que os pais cantaram para nós hoje. Eu comecei a me lembrar do meu pai, que está enfermo. Os irmãos sabem que eu me ausentei semana passada para estar uns poucos dias com ele. Queria voltar, não consegui, porque estou aí com a agenda da igreja toda em atividades 24 horas, ainda não fui, mas eu pretendo estar essa semana, se Deus me permitir. E quando eu olhei para o meu pai, me lembrei do meu avô, vovô Aurélio, vovó Telina, e fiquei pensando se vovô imaginava onde o meu pai estaria levando a semente dele como filho, e onde nós, os netos, filhos do pai e do meu avô, estamos hoje levando a palavra. Aí eu fui mais longe. Vovó Isaurinha, vovô César, né, os bisavós que não me viram, né, nem me conheceram. Eu fico me perguntando se eles saberiam que hoje o bisneto deles está pregando hoje para uma multidão sentada para me ouvir, e aqueles que estão ouvindo em casa. Aí eu digo, vovó, bisavó, vocês se tornaram pai de muitas gerações. Porque se o que eu estou fazendo aqui não é me relacionar com vocês de pai para filho, o que é que estamos fazendo aqui? Eu sei que muitos dos irmãos têm idade para serem meus pais que estão me ouvindo, e meus avós. Mas a nossa relação aqui hoje é paternal, porque eu estou instruindo a minha igreja como um pai deve fazer com seus filhos. Amém, irmãos? Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. Segundo ensino, vamos lá, irmãos. Um pai digno de ser seguido apela à lealdade, à pureza dos filhos, com base no genuíno amor dedicado a eles. Repito o segundo ponto, e aqui eu vou terminar o sermão. Um pai digno de ser seguido apela à lealdade, à pureza dos filhos, com base no genuíno amor dedicado a eles. Para o apóstolo Paulo, um pai digno de ser seguido sempre vai requerer que seus filhos sejam leais e puros no relacionamento com ele. Essa exigência de lealdade e pureza está baseada onde? No amor genuíno que todo pai deve dedicar aos seus filhos. Essa exigência deve estar baseada no amor genuíno e verdadeiro que um pai dedica aos seus filhos. 2 Coríntios 6, de 11 a 13, o apóstolo Paulo vai dizer: o amor genuíno de um pai para com os seus filhos exige uma resposta equivalente por parte dos filhos. Veja 2 Coríntios 6, 11, acompanhe, 6, 11. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. 6, 12. Não estamos limitando o nosso afeto, mas ele tem uma preocupação. Mas vocês estão limitando. Versículo 13. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram seu coração para nós. O que Paulo está dizendo assim? Se quiserem ser bons filhos, sejam justos. O amor que eu dedico a vocês, dediquem a mim. Se o sofrimento que eu passei calado, fiz por amor a vocês, vocês podem sofrer um pouco por mim. Vocês podem se doar para mim. Vocês podem confiar o seu coração a mim. Vocês podem aceitar os meus ensinos, porque o amor genuíno que eu estou nutrindo por vocês, ele é a base desta relação. Uma conversa, não faz muito tempo, numa conversa com um dos pais que eu conheço aqui, de nossa comunidade, né? Eles estavam enfrentando um problema com o pai mais velho, não com o filho, né? Ele tem os seus filhos, mas ele tem o seu pai que mora fora. Ele já saiu da casa dos pais há bom tempo, ou seja, o avô dos seus netos. E, de repente, conversando comigo, ele disse: a minha relação com meu pai é muito tumultuada e não há um procedimento em que eu consiga honrá-lo. Eu fiquei preocupado. Mas por quê? Eu não consigo. Aquela ideia de honrar o pai eu não consigo, porque sempre foi tumultuado, sempre foi alvoroçado, e isso e aquilo. E depois ele gastou ali mais de 1h30, narrando, irmãos, a relação desastrosa do pai com ele. Naquele momento eu percebi que ele estava com os olhos lacrimejando. Eu falei: quer respirar um pouco, quer tomar um pouco de água? E de fato que ele aceitou, nós pegamos água, tomamos, continuou mais um tempo, e aí por fim ele disse: o que eu faço? Eu falei: você vai honrar, e você precisa honrar, e Deus vai fazer com que você faça isso, para que você seja um exemplo para seu pai de tudo que ele não foi para você. Agora veja, você vai aprender, preste atenção no que eu estou dizendo, essa honra com Deus. Você vai verificar como Deus honrou você e tornou você filho dele,
amando você quando você não amava o Senhor, perdoando você quando você ainda nem arrependido estava. Ele liberou perdão e deu a você condições de se arrepender. E é nesse motivo que você, ao honrar a Deus agora, honra seu pai, mesmo que ele não seja uma resposta. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho uma preocupação muito grande, irmãos. Muitos de nossos filhos não estão conseguindo se relacionar com seus pais e honrá-los. E eu falo pais cristãos. O pai dessa pessoa não é cristão. Pais cristãos, porque os filhos não estão aprendendo dos pais a honra. O que diz o mandamento? Honra teu pai e a... O mandamento é simples, vamos repetir? Honra teu pai e a... Qual é o problema aqui na relação? Quando um filho não aprende honra no lar, se ele não se converter e não aprender a honra com Deus, a honra que o Evangelho, que a palavra instrui e ensina a esse filho, dificilmente esse filho vai honrar o pai. Agora, ele não honra, não é porque ele não quer, não é, entendeu? É porque ele não aprendeu, ele não foi ensinado. O meu apelo a você, pai cristão, que está aqui hoje na igreja, neste culto desta manhã, participe dos seus filhos, da vida dos seus filhos, honrando-os e ensinando-os a honrar. Ensine-os o princípio da honra. E quando o tempo passar e quando a vida passar, você vai fazer escola. Você vai ver o seu filho fazendo visitas regulares na sua casa, estando com você semanalmente, ligando, se preocupando com você, porque o seu filho aprendeu com você o ministério da honra. Honra teu pai e a tua mãe. O que o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, nessa segunda e última lição deste capítulo de 2 Coríntios 6, é que de fato o amor genuíno de um pai para com seus filhos exige uma resposta equivalente. Mas o que Paulo diz é que esta resposta é equivalente. Ela vai estar em equivalência e em valor. Quando muita honra está no lar, muita honra estará sobre os filhos. Mas quando um pai desonra os seus filhos, que tipo de amor ele vai exigir? Que tipo de respeito ele vai cobrar? Ele vai dizer, numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram seu coração para nós. A verdade é que o amor genuíno de um pai para com os seus filhos sempre exigirá uma resposta equivalente por parte dos filhos. Aprendi uma coisa aqui: só quem ama de verdade pode exigir amor verdadeiro. Repita comigo: só quem ama de verdade. Vocês já falaram a segunda parte, então eu vou falar a primeira e vocês falam a segunda. Só quem ama de verdade pode exigir amor verdadeiro. Vamos juntos? Só quem ama de verdade. Isso é uma relação simples, mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deus está cobrando o amor de seus filhos porque Ele já amou. Deus exige resposta e compensação legítima porque Deus já fez. Paulo está dizendo, eu me comporto na exigência de uma compensação de vocês porque eu me dou incondicionalmente a vocês. Qual é a resposta que Paulo espera da igreja? Qual é a resposta que Deus espera de nós? Que a nossa resposta seja positiva ao seu amor. Veja o versículo 14, acompanhe, 2 Coríntios 6, 14. Não se põe em julgo desigual, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem luz com trevas? Que harmonia Cristo e Belial tem? Que há de comum entre o crente e o descrente? Olha o 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o que, irmãos? Somos santuário de Deus. Se nossos filhos não frutificam amor genuíno, provavelmente nós como pais não estamos ministrando amor genuíno. Mas quando administramos amor verdadeiro, promovemos lealdade, pureza e santidade, é isso que Paulo está dizendo. Tudo que é impuro, injusto ou de julgo desigual e desarmônico é retirado, porque o amor genuíno purifica o relacionamento de um pai com o seu filho, no caso aqui, dos filhos com Deus, o seu pai. Filhos que amam a Deus, em resposta ao seu amor, renunciam o apego às coisas não cristãs. Filhos que amam a Deus, renunciam o mundo pagão e desfrutam a aprovação de Deus, porque amam e respondem ao seu amor. Eles não estão ali por medo de uma correção, eles não estão ali por medo de uma punição, eles respondem ao amor de Deus.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? É o que me ama. É o amor que gera obediência. Ah, eu estou mandando, né, você fazer, mas você está mandando por quê? Porque eu estou te amando. Eu estou porque eu estou exercitando o meu amor. E você descobrirá que a resposta do seu filho, é isso que o Evangelho diz, há que ser igual ao genuíno amor que você expressa. O motivo da exigência desta resposta ao amor do pai é uma coisa só, é que é incompatível para um filho amar a Deus, o seu pai, e responder a esse amor de forma desigual, de forma injusta, de forma pecaminosa. Se é amor verdadeiro, ele responde com amor verdadeiro, não com falcatruz, não com falso evangelho. Para terminar essa mensagem, o objetivo desta exigência por parte do pai é para que seus filhos cresçam em santidade, para que seus filhos cresçam separados do mal e para que eles sejam realmente reconhecidos como filhos de Deus. Versículo 16: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e com eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí a exigência: saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, eu os receberei. Versículo 18, aí a relação se estabeleceu. Eu lhes serei pai, e vocês serão o que, irmãos? Meus filhos. A lista está anterior: sem julgo desigual, sem mentira, sem falsidade, sem idolatria, sem cobiça, separados pelo amor de Deus para viver uma vida de santidade. O objetivo desta exigência por parte do pai é promover, e tão somente promover, crescimento, santidade, pureza, fortalecimento espiritual na vida dos filhos. Quando um pai fizer boas exigências sobre o seu filho, amando de forma genuína, o que vai acontecer é que esse filho responderá a esse amor, não à dureza, não à grosseria, não à severidade, ao amor, de forma a abraçar esse amor como uma resposta positiva. O apóstolo Paulo, no exercício do seu ministério, irmãos, nos ofereceu, na minha visão, uma excelente metáfora na relação pai e filho, através de seu relacionamento com a igreja de Corinto, ou com os irmãos de Corinto. Paulo nos ensinou que aqueles irmãos devem amar a Deus. O apóstolo Paulo nos ensinou que Paulo desejou ser o pai de cada um deles. Veja, sofrendo, apresentando um comportamento justo e adequado no meio das provações e da adversidade, expressando e demonstrando por seus filhos amor verdadeiro e genuíno, que expressa preocupação com sua conduta cristã, com sua santidade, com sua pureza, com sua vida ética e com sua conduta moral, e que isto tudo só tem um resultado: o crescimento na vida espiritual dos seus filhos. Quando vejo um texto como esse, entendo que a vida de Paulo, o exemplo de Paulo, a invocação paternal de Paulo ao tratá-los como filhos, serve como um bom exemplo de que Paulo é um excelente exemplo de pai para que os filhos amem a Deus. Repito, este texto nos mostra que Paulo foi um exemplo legítimo de pai, e o bom exemplo de Paulo facilitou e facilitaria a relação de todos aqueles irmãos com Deus, o seu pai. O convite de Deus, o pai, aos seus filhos continua sendo o mesmo. Verso 17: saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras. Versículo 17: eu os receberei. Fiquem de pé, verso 18, todos juntos fiquem de pé, e vamos ler o verso 18. Depois da separação, depois de afastarmos das coisas impuras, depois de respondermos positivamente o amor do pai, qual é a relação que acontece, irmãos? Veja a estabilidade da relação. 18, todos juntos: e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. É simples assim. O apóstolo Paulo, irmãos, nos dá hoje um capítulo 6 esplendoroso. No dia do Dia dos Pais, a melhor lição. Nossos filhos estão de olho em nós. Se no primeiro pisar no meu dedão do pé eu solto um palavrão desvairado, uma palavra torpe, se no primeiro momento em que eu sou invocado a responder com brandura e mansidão, o que eu solto é um tapão,
uma ira, uma grosseria, os filhos nunca aprenderão boas atitudes com os pais. Mas se no meio da adversidade, da dor mais profunda, esse pai se separa, atenção, para ser um exemplo, para responder com atitudes positivas, simplesmente positivas. Se ele se separa e decide amar de forma genuína, o que ele está fazendo é se tornar um porto seguro para seus filhos, para que eles saibam a diferença, irmãos, entre Cristo e Belial. Eles não vão querer um jugo desigual, eles não vão se associar à idolatria, porque a honra que eles prestam a Deus é uma honra que eles aprenderam com quem? Com seus pais. Que Deus abençoe você, pai. Que você tenha um feliz dia dos pais, mas que você lembre-se do desafio que você tem hoje, de separar-se das coisas do mundo, para se tornar um referencial, para que seus filhos honrem a Deus e a paternidade de Deus, através da sua relação pai e filho.